Quem aí já ouviu falar algumas dessas frases? Pessoas são a grande dificuldade da minha empresa. Estou esgotado, estou esgotada. Não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para minha vida pessoal. Ser empresário não é fácil. E diversas outras, né? Então, na verdade, hoje a gente vai falar sobre estratégias voltadas para o bem-estar dos colaboradores que aumentam a satisfação das pessoas que trabalham nas empresas em até 31% de acordo com uma pesquisa. Isso impacta em clima organizacional, aumento de produtividade e, consequentemente, em resultados. No Papo de Quê de hoje, nós vamos conversar sobre assuntos de extrema importância para pessoas e empresas. O impacto do trabalho na vida pessoal, o impacto da vida pessoal nos resultados do trabalho. E para esse episódio, eu tenho uma honra de receber duas psicólogas incríveis, duas grandes profissionais que há décadas ajudam pessoas a serem mais felizes. E eu já estou aqui com elas na minha frente. Ela, que é advogada, mas sua grande atuação profissional é na psicologia. Uma das psicólogas mais requisitadas desse país. Seus métodos clínicos curam, libertam e salvam vidas. E sabe o melhor? Ela é uma entusiasta da felicidade, da satisfação e da realização pessoal e também profissional. Eu estou falando da incrível, maravilhosa Ivana Cavalcante. Amor. Muito bem-vinda, amor. Muito obrigada. Bem-vinda. Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez, verdade. Que honra, honra, viu? Meu orgulho e minha admiração. É recíproco, viu? Muito recíproco. E eu também estou aqui com uma outra convidada que é médica, mas a sua grande atuação profissional também é na psicologia. E sim, ela também é uma das mais bem-sucedidas psicólogas desse país. Uma profissional gigante que, com seus métodos, impulsiona pessoas a serem mais felizes e prósperas. Olha só que poderoso isso, né? O sorriso e o entusiasmo fazem parte da sua marca e da sua vida. Eu estou falando da incrível e maravilhosa também Cristine Cavalcante, a Cris Cavalcante. Muito bem-vinda! Vamos lá, querido. Esse podcast de hoje vai ser simplesmente maravilhoso. Não tenho dúvidas. Se não, orgástico. Que honra, viu? Que honra receber vocês, minha gente. Estou muito feliz. Incrível, né, gente? E aí, vamos bater aquele papo? E aí, gente, vamos conversar? Simbora! Quero ouvir bastante vocês, viu? Bora conversar. Levar muito conteúdo, né? Soluções, insights, ajudar as pessoas de fato com aquilo que a gente pode ajudar, né? Porque eu acho que o mundo é isso, é essa engrenagem poderosa, né? Cada um tem a sua especialidade, tem o seu conhecimento e a gente vai disseminando esse conteúdo e ajudando as pessoas, por meio das próprias pessoas e também por meio de empresas, de organizações, né? E aí eu quero saber de vocês o seguinte, a gente sabe que a vida pessoal, a gente tem, na verdade, uma rotina, né? Todo mundo tem a sua rotina. Tem as interferências também do dia a dia, na família, né? Enfim, no lazer, no trabalho e em todos os âmbitos da nossa vida. E eu queria entender um pouquinho de vocês, né? Como um profissional, eu falo do ponto de vista do colaborador e também do empresário, tá? Pode organizar a sua mente, se equilibrar para, de repente, evitar ao máximo a contaminação da vida pessoal no trabalho e do trabalho na vida pessoal, né? E como depois a gente vai, claro, falar sobre como cuidar também, quais são as estratégias, na verdade, do dia a dia para que a gente evite levar problemas do trabalho para casa, problemas de casa para o trabalho. Enfim, eu quero saber de vocês exatamente sobre isso. Como é que a gente consegue aí cuidar da nossa vida pessoal para impactar cada vez menos no trabalho e vice-versa. Fiquem à vontade para falar sobre o que vocês quiserem também. Bom, Fabiano, você está trazendo, né, uma temática que é extremamente pertinente, porque hoje
onde a maioria das pessoas passam a maior parte do seu tempo? No trabalho. ambiente de trabalho? Com certeza. Levante a mão quem passa a maior parte do tempo curtindo, indo pra praia, se relacionando com a família. Ivana, Então, quase o equilíbrio, né? eu digo que por isso que a gente precisa ajudar as pessoas a fazer uma gestão das suas emoções. Eu acredito que nós, como psicólogas clínicas, a gente recebe essa demanda que vem muitas vezes altamente contaminada, né, Ivana? Em relação a como que essas pessoas estão lidando, que mecanismos eu uso para saber delimitar horário, delimitar a intensidade. Eu digo que a nossa vida é um conjunto, sabe aquele conjunto de mantimentos na cozinha, aquele Sim, monte de sim. potinho, É né? a roda da vida, né? O sal, Exato. o açúcar, a roda da vida, então assim... A roda da vida tem todos os setores e que a gente tem que conseguir equilibrar. Exato. É Exato. difícil, mas é possível. É possível. Né? Porque na roda da vida a gente vê os 4 quadrantes, né? É o pessoal, o profissional, os relacionamentos, né? E o emocional. Então, assim, tem todo um contexto. Então, se a gente não colocar, né, um pouquinho em cada um, eu Exato. costumo também trabalhar muito com meus clientes, né? Uma das primeiras sessões eu digo, vamos fazer a roda da vida. E aí, depois que eu vou, né, perguntando, pintando e mostro de quando eu termino a fazer... Tá Fabiane, equilibrado? E aí? Binho, essa roda? Aí o povo olha assim e faz, roda não. Roda não. Aí eu disse, roda não. Então, o que é que a gente precisa fazer em cada setor desse para ela começar a rodar? Perfeito. É isso que a Ivana está Perfeito. colocando, né? Usando a metáfora dos mantimentos, a gente precisa ter esse equilíbrio desses mantimentos. Então, a primeira coisa que a gente trabalha muito e busca é o sujeito, seja ele um colaborador, seja ele um empresário, ele precisa parar e olhar para dentro. Como é que eu estou? Porque, Binho, o que é que acontece? Quando a pessoa está bem por dentro, ela naturalmente, ela transborda. Você sempre atrai mais do mesmo, não é verdade? Verdade. Então, se a vida daquele colaborador, daquele empresário está em equilíbrio, como a Ivana colocou, nessa roda da vida, nesse jogo de mantimentos, ele é uma pessoa mais satisfeita, mais alegre, feliz. mais feliz, feliz, mais motivada, mais mais entusiasmada. criativa. Até porque, Bem mais né, entusiasmada. a gente costuma dizer muito, né, que a alegria é a coisa mais séria da vida. Verdade. Brincar, né? O brincar. Isso desde a infância. Né, que como eu também trabalhei muito logo no início da minha profissão com a psicologia infantil, né, eu coloco muito que o brincar é muito sério. Então, os pais não podem chegar e dizer, você está de castigo, você vai passar uma semana sem brincar. Porque brincar é como comer, tomar banho, Uma necessidade estudar. Uma necessidade. Brincar. E o exatamente. adulto também, se a gente for olhar, a ludicidade está na nossa vida. Então, trabalhar na brincadeira, rir, né? Exatamente. Com Ter responsabilidade. esse espaço, Então, né? a alegria e a brincadeira são as coisas mais sérias das nossas vidas. É, isso que a Verdade. Ivana está colocando Né? mostra quanto mais você tem uma atividade profissional que lhe causa satisfação, lhe causa ânimo, e isso, em conjunto, você também tem uma vida onde você faz uma gestão legal das suas emoções. Que colaborador é esse? Que empresário é esse? Mais satisfeito, mais proativo, mais criativo e, consequentemente, essa energia, ela transborda para o ambiente profissional. Totalmente. Eu costumo dizer, vou até fazer uma pergunta para você, posso? Faz agora. Fiquei com medo. Deixa eu pegar aqui a caneta. Brincadeira. Eu digo que o ambiente de trabalho, Sim. isso é uma afirmação, tá, Fabiano? O ambiente de trabalho é uma importante zona erógena. E aí? O que você diz sobre isso? Eu digo que é. Porque Com dá certeza. prazer, Porque né? a gente, Com e outra, a certeza. gente passa a maior parte. Onde você passa a maior parte do seu tempo? No trabalho. Trabalhando. Com certeza. Eu passo E é- na praia. E é nesse ambiente de trabalho Mas é verdade. onde todas as relações, elas acontecem. Tem uma escritora que eu gosto muito, Lisa Mainero, que ela fala exatamente desse equilíbrio entre amor, poder, sexualidade, porque depois vale Sim, a pena a sim. gente ver também essa questão, como interfere na Exato. produtividade dentro do ambiente de trabalho. E tem um outro autor que eu adoro, que é Quinn, que ele diz que, olha só, 63% dos relacionamentos que acontecem no ambiente de trabalho podem ser previstos pela proximidade física dos colegas, na proximidade das mesas. Ah, eu estou aqui com a Ivana todos os dias. Eu sei como a Ivana está hoje. Eu sei se ela está mais Exato, sim, sim. cabisbaixa, se ela Que está é a feliz. percepção. E é o colega de trabalho. Gente,
É incrível. Não é o parceiro, a parceira que muitas vezes detecta esse olhar, mas o colega lá na empresa que está Exatamente. percebendo que a Ivana está cabisbaixa, está triste, está estressada, Tá sem energia. cansada, está sem energia, tá falhando em coisas que ela faz com muito mais habilidade. E isso porque a Exatamente. Ivana está insatisfeita, Fabiano, muitas vezes com questões pessoais dela. familiares, financeiras. Exatamente. Né? Outra coisa, assim, importante que eu acho que, às vezes, nem sempre, né? O ideal, não é o real. O ideal é a gente trabalhar no que a gente gosta, no que a gente ama. Isso é o ideal. Mas, às vezes, não é o real. Exato. Às vezes, eu não estou numa profissão ou num emprego que eu desejo. Mais E empenho pra gerir com as emoções, né, Mas aí Ivana? eu tenho que saber balancear. Tá, eu não posso estar hoje em tal canto, em tal emprego que eu gostaria tanto. Mas o que é que eu posso hoje? Nesse emprego que eu tenho, o que é que eu posso fazer para me sentir Sentir esse bem? prazer, pra me E o que é sentir que eu bem. busco? Ah, eu tenho perspectiva de chegar onde eu quero? Tenho, massa. Não tenho. Então, vamos melhorar essa Exatamente. qualidade de E vida? como Porque eu às posso até vezes nem transformar sempre... o ambiente aqui para que ele se, É, para que ele porque, às seja, vezes- na verdade, o que faz sentido a partir de agora, Porque né? às vezes nem sempre a gente tem o ideal. Exato, A claro. gente tem um real. É verdade. E você Né? E tá- dentro do real, é massa dizer assim, eu amo chegar no meu consultório 7 horas da manhã e eu acabo de atender 10 da noite. Ivana, você dá 14 horas por dia, é muito massa. Imagina se eu estivesse fazendo isso num lugar que eu não Sem gostasse. querer, sem gostar. Trabalho demais, trabalho, mas também me divirto demais. Exatamente. Aí é onde está a balança. A balança, Né? E você está falando, exatamente. trazendo uma coisa bem pertinente, quando a gente fala daquele profissional que trabalha no âmbito corporativo, por exemplo, que ele não gosta. E aí, Fabiana, eu vejo a importância, por exemplo, da cultura organizacional, a Totalmente. cultura da empresa. Será, porque às vezes a gente foca muito os holofotes para o funcionário, para o colaborador. Mas a gente precisa olhar, e eu digo que nos bastidores está essa empresa, esse empresário, e ele precisa também parar para se perguntar, será que a cultura da nossa empresa está comprometida com o bem-estar dos meus colaboradores? Porque muitas vezes a empresa, ela até exige metas irreais, metas assim, utópicas, E que começa a exaustivas. criar, né, minha gente? A patologia. A patologia. Tem muitos profissionais específicos, né, que eu atendo no consultório ao longo desses anos, assim, bancários. Ave Maria. Não tem, no mínimo, que eles não tirem uma licença. São né? várias licenças. Advogados, Sim, sim. Ao longo- médicos, nesses plantões de PSS que lá viaja, sei o quê. Então, assim... Eu tenho as- certeza que contador não aparece, porque contador tem uma vida muito tranquila, né, gente? É assim, se a gente for Calma. olhar, todas as profissões têm Brincadeira. o seu peso Sim, sim. de estresse de trabalho, todas, né? Mas assim, ultimamente eu tenho pego no consultório várias vezes, são licenças que chegam com um atestado psiquiatra e a gente tem que dar o atestado, o laudo, né? O laudo psicológico para poder conseguir ter uma licença, um atestado de 30 dias, 90 dias. Então, isso tudo prejudica a empresa. Então, será que a Com empresa, certeza. tendo essa cultura organizacional, né, que a Cris falou, isso também não vai trazer uma qualidade de vida para o funcionário E pra também pro resultado da empresa. Porque financeiramente até a empresa vai ganhar mais. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala de cultura organizacional, é muito profundo, né? A gente falar sobre cultura. Porque a cultura organizacional é o jeito de ser da nossa empresa, é o DNA da nossa empresa, né? Do líder, exatamente. Precisa existir, inclusive, uma coerência, um alinhamento entre cultura organizacional e liderança, né? Em relação a valores inegociáveis, propósito, Exatamente. tom de voz, tem muita coisa ali envolvida. Mas quando a gente fala de cultura, também tem tem um modus operandi e o posicionamento da empresa em relação a essa cultura para o mundo. Então, veja, uma empresa que tem uma cultura forte, ela se posiciona a ponto de atrair os talentos que se identificam com aquele modus operandi. Por exemplo, para algumas pessoas, mesmo que tenha paixão pela contabilidade ou pela psicologia, para algumas pessoas talvez não faça sentido elas trabalharem de 7 da manhã às 10 da noite. Mas para você, para mim, talvez para Tina, talvez para Cris não. Veja, não faça sentido trabalhar de 7 da manhã às 10 da noite. Exatamente. Então, a empresa que se estabelece uma cultura organizacional forte, ela vai atrair, e que trabalha de 7 às 10, ela vai atrair o Fabiano, vai atrair a Ivana. Vai atrair esse já tipo não de vai talento. atrair, exatamente, e também vai fazer uma seleção natural. Porque na hora que a Cris estiver nessa empresa e perceber que o modus operandi dela é dessa maneira, a Cris vai embora. Exatamente. Porque ela não vai querer ficar ali, ela não se identifica.
É a partir dessas premissas, dessa linha que a empresa começa a cuidar dos talentos. Porque não adianta ela ter uma coxa de retalhos, porque quando ela não tem uma cultura organizacional definida, ela, na verdade, tem uma coxa de retalhos, as pessoas vão passando, elas vão deixando ali suas crenças, seus valores, a empresa não tem uma identidade, e aí ela não sabe vai sequer... contaminando, né, vai Fabiana? contaminando, Vai ela não sabe nem contaminando como se tudo. comportar. E isso que você está falando é interessante, essa autora, quando ela fala, por exemplo, que a empresa ela funciona como um grande clube. E um clube onde ela vai buscando exatamente atrair para dentro, né? Sim. Daquele ambiente, daquela ambiência, pessoas que são altamente compatíveis. Exatamente. Então, quanto mais compatibilidade existe entre esses membros, sejam os colaboradores e sejam os líderes, essa empresa ela fica mais robusta. Ela tende a performar melhor. Exatamente. A crescer e ela também, passa a né? perceber quais são, que a Ivana colocou, as necessidades daquele colaborador. Por quê? É uma empresa que ela visa um olhar para o bem-estar. A gente está falando de bem-estar. Sim, sim. Porque a gente está falando de felicidade. Ou se a gente pergunta para qualquer pessoa qual é o seu propósito de vida, todo mundo vai falar a mesma coisa, né, Ivana? Quero Exato, ser quero feliz. ser Até feliz. porque Mas a felicidade hoje é sabemos? uma ciência, né? Sim, claro. Mas a ciência. pergunta é, sabemos? Sabemos ser felizes? Será que a gente sabe? Por quê? Porque não é simplesmente ser feliz. É como que eu preciso gerir tudo isso, o meu pessoal, o meu profissional, já que eu ando muito aqui As no meu minhas profissional. relações, né? O Exato. meu... Como que esse Exatamente. profissional precisa acontecer, como que eu preciso estar sempre atento às minhas necessidades de faxinas e o quanto que essa empresa precisa estar atento. Peraí, será que a gente está ajudando? Porque é muito fácil também, às vezes, apontar o dedo para o colaborador. Puxa, aquele funcionário era tão bom, mas ele está tão relapso, ele era tão criativo, ele era tão proativo, mas ele está estranho. Peraí, para. Vamos agora a empresa perguntar, como é que nós aqui estamos gerando saúde emocional para esse colaborador Por isso- também? Exatamente. Precisa disso. Por Precisa isso desse que E equilíbrio. aí a hoje- gente tem algumas dicas Esse interessantes para a gente comentar aqui. Por isso que hoje a empresa, ela é muito importante ter o psicólogo dentro da empresa, né? Até para a aquisição de novos funcionários, porque hoje a gente às vezes não valoriza muito, mas as avaliações psicológicas, elas são muito importantes. Você chegar, o Fabiano chegar, Ivana, eu não sou psicologia, faço psicologia organizacional, faço psicologia clínica. Mas na psicologia organizacional tem uns ganchos onde você faz o quê? As seleções. Então, eu quero um funcionário com perfil tal. Então, eu vou, né, trabalhar em cima das minhas avaliações psicológicas, que são os testes, Sim. e criar. Então, isso também vai ajudar para a empresa começar a ter um time Claro. unido, um time que faz a mesma Compatível, né? proposta, É. que Compatível. corre atrás, né? Compatível. E eu tenho trabalhado muito a isso no meu consultório, que eu trabalho algumas coisas específicas, o famoso TDAH, que isso nas empresas, né, as pessoas que têm um TDAH, que têm um déficit de atenção, aí vai aquilo. Fulana é tão bom, mas não é tão produtiva. Ela Mas se erra, tivesse em ela é outro isso, setor, mas se tivesse, seria muito então, melhor. Assim, e se soubesse... sim. Olha o peraí, talento. Isso será aconteceu já na que Tática, inclusive. a Cris- será que a Cris tem um TDAH, por isso que ela não é tão produtiva na parte dos cálculos, ela seria isso, aquilo, Exatamente. outro? Então, assim, aí entra as avaliações psicológicas. E aí você não precisa rotular aquele funcionário. E aquele funcionário não vai ficar triste. E nem Veja, Nem vai veja, ficar nem desperdiçar, desmotivado. claro, com certeza. Pra ir trabalhar. Ai, que saco, já É tem uma que ir pra pessoa tarde. que pode ter certeza. um hipertalento numa determinado Aham. segmento. Sim, sim. E muitas vezes, por não ter essa visão, a empresa claro. perde. Não, a Tática tem eu tenho dois exemplos para trazer para vocês em relação a isso. Veja, tinha um colaborador na Tática, e aí é quando a gente começa a entender se de fato o ambiente é nocivo ou a pessoa não se encontra ou não se Exatamente. enquadra naquele ambiente. Tinha um colaborador que ele entregava os resultados, mas só entregava quando a gente meio que pressionava ele. E aí eu lembro que uma vez, pela terceira ou quarta vez, né, eu e a minha sócia chamamos ele, e ele falou assim, olha, eu preciso de pressão. Eu gosto de trabalhar sob pressão. É porque é um procrastinador. Exato, Ele eu gosto de subestima trabalhar o tema, sobre ele isso. superestima Exatamente, o tema. exatamente, Né? Então exatamente. ele fica naquela... Fica procrastinando. No No duelo. duelo. E aí o que acontece? Quando a gente pressionava e a gente fez uma agenda de pressão, ele entregava
perfeitamente, tanto que a gente passou a ter uma ótima relação com ele. Ele foi muito honesto e falou, eu preciso de pressão. Mas que preciso bom vocês que me ele pressionem. reconheceu. Ele reconheceu. Duas coisas, né? Que bom que ele reconheceu e que bom que a empresa estava atenta para essa observação. Uma escuta ativa para entender. Exatamente, porque se não houvesse essas duas coisas... Exatamente. E aí vem um outro exemplo que você também trouxe, e você também em relação à questão da cadeira, de olhar, de escutar o colaborador, né? Que às vezes não tem habilidade em uma cadeira, mas tem em outra. Então a gente tem, por exemplo, o Rafael. Rafael Tenório, está lá na nossa empresa até hoje. E ele começou no departamento contábil. Ele já tinha passado por 2 ou 3 entrevistas para trabalhar na tática e ainda não era o momento dele. Quando ele entrou para o departamento contábil. Só que a gente encontrou ali um Rafael que, apesar de ter muita vontade de trabalhar na tática, a produtividade naquele setor não era tão interessante para a gente. Mas eu entendi, conhecendo aquele colaborador, o Rafael, que ele tinha uma habilidade de relacionamento gigante. Era o talento dele. Era o talento maior dele. Talento. E aí eu propus a ele que ele fosse para a nossa área de sucesso do cliente, de CS para atendimento. E foi um sucesso. Um sucesso. Um sucesso para a empresa e um sucesso para ele. Porque ele diz, olha, eu me encontrei aqui e assim, ele adora fazer o que ele Fabiano, faz. Olha que valioso isso. E viu a retroalimentação positiva. Uma retroalimentação, exatamente. Ele começou a ficar mais satisfeito. Sim, claro. Satisfeito, O ele gerou um retorno. trabalho de mais satisfação para a empresa. E o a empresa retorno. mais satisfeita com ele. Totalmente. E aí você cria exatamente aquele feedback positivo. Mas aí onde tá, Exatamente. né? Você, como líder, Enquanto né, líder- tem que o quê? Observar. Né? Exatamente. E se tiver também essa parte da psicologia organizacional, onde cada um vai, aquele psicólogo tá ali fazendo a escuta, sabendo, vai encaixar, porque é um quebra-cabeça. É. Né? A Cristine bota nesse setor, a Ivana vai para esse setor. Mas né? sabe que Fulano às vezes eu acho que o próprio colaborador, o próprio talento, ele às vezes também não enxerga que ele tem um talento ali naquela cadeira e é importante você trazer esse nível de consciência para ele. Tem um aspecto bem legal que você está trazendo. Por exemplo, eu busco muito um ponto de intersecção. Né? Um ponto de intersecção entre as várias habilidades. Por exemplo, eu trabalho como psicóloga e eu como sexóloga. Então, eu comecei a perceber que faltava em algumas pessoas, principalmente para ela dar esse salto quântico, essa alavancada na sua vida profissional e juntando com o pessoal, identificar, conhecer um determinado poder. Eu digo que nós somos mulheres poderosas e homens poderosos. A gente tem superpoderes. E a gente tem, principalmente, Fabiano, um superpoder que muitas vezes as pessoas desconhecem por ter uma visão muito unilateral, que eu chamo de poder sexual pessoal. Como que esse poder, ele é o quê? O que é isso? O que é que tem a ver, Cris? E isso com ambiente profissional, com o que a gente está falando de satisfação, absolutamente tudo. Quando a gente consegue desenvolver esse poder no sujeito, ele passa a usar a energia da sexualidade como força motriz para fazê-lo manter o foco, alcançar os seus objetivos, ter motivação, alavancar na produtividade e gerar resultados. E como que a gente pode estar fazendo isso dentro da empresa? De uma maneira fantástica. Quando cada um, seja o líder e seja o colaborador, ele reconhece como usar isso, e aí tem todo um método que eu trabalho nesse sentido, de desenvolvimento mesmo. E a gente observa, assim, no gráfico, como essas pessoas, elas começam a ter exatamente habilidades necessárias. Porque aí eu trabalho, Ivana, 7 habilidades, é o método catavento. Imagina o catavento com 7 hélices, e cada hélice dessa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Porque, você como empresário, se eu perguntar, Fabiano, lhe interessa ter um time focado, motivado, produtivo e criativo? Com certeza. Na verdade, é isso que todo empresário busca, né? E muitas vezes a gente tem uma ferramenta ali que é trabalhar isso, por isso que eu digo que é uma temática inovadora, porque as pessoas elas acabam misturando muito. Sexualidade é sexo. Gente, bora expandir consciência. Exato. Sexualidade são emoções, comportamento. Isso aqui é um momento de sexualidade. Sexualidade Sim. é felicidade. Sexualidade é Exatamente. energia que move a vida. Então, olha só, quando eu trabalho, e isso foi muito bom, eu recebi no consultório muitos clientes que traziam a demanda de insatisfação com a sua produtividade dentro do ambiente corporativo. E foi isso que eu fui buscando fazer, essa mistura, esses vieses se misturando. E aí, quando eu trabalho o poder sexual pessoal, eu trabalho 7 habilidades. Autoestima elevada desse sujeito, porque ele necessita disso. Ele precisa de autoconfiança.
ele precisa de audácia, ele precisa de ambição positiva, ele precisa de criatividade, ele precisa de resiliência e de entusiasmo. Então, quando a gente trabalha essas 7 habilidades do método Catavento, é incrível. É incrível como esse sujeito ele começa a entender com mais clareza o nível de satisfação intrínseca que ele precisa ter para que isso transborde na satisfação extrínseca e isso contagie positivamente aquele ambiente corporativo. Perfeito, porque contagia, né? Da mesma Totalmente. forma que um colaborador contamina o outro, ele também pode contagia. contagiar. Né? Então eu falo, tem até uma frase que eu digo lá muito na tática, que a gente contagie, que a gente não contamine. Exatamente. Que a gente contagie. E o método, esse método, é seu método, né? É meu método. É o seu método. É o meu método. Esse método, ele traz exatamente o que a gente precisa, essas premissas que a gente precisa para nos motivar para o dia a dia por completo, né? Na Então, empresa, na vida pessoal, nos por isso relacionamentos. também que É tão interessante, só um minutinho, Ana. Agora há pouco, em janeiro, eu fui para a Petrolina, né, e fazer um treinamento trabalhando essa questão do PSP dentro do mundo dos negócios, no cartório notarial. E a dona do cartório, né, dando feedback para mim essa semana, dizendo, Cris, é impressionante como eles hoje, eles entenderam tudo. Ele faz, seu PSP tá baixo. Bora lá, alavanca o PSP. Ó, lembra da doutora Cris? Boa. Aí, tá? Já vai pra postura, É isso né? que eu ia dizer, Pra quando a postura empresa- de super-homem De e super-homem, Mulher Maravilha. é isso aí. Estufa o peito, levanta e diz assim, eu posso, eu sou capaz. Então, como cada um faz, tá precisando melhorar o PSP, bora botar PSP nele. Então, assim, isso cria uma dinâmica. E aí, eita, já sei. Qual é daquelas 7 habilidades que tá meio fraquinho agora? Eita, tô precisando melhorar a audácia, bora lá. O que é os recursos? E a gente trabalha os recursos. Como lidar com a São as audácia naquele estratégias, ambiente. né? Como lidar. E direcionar Agora para o você ambiente. vê, se a empresa não promove isso para os seus colaboradores, não tem. Não tem, Não claro, tem, não tem. porque no dia a dia eles ficam muito no automático da rotina. Vou lá trabalhar, Do fazer aquilo operacional. ali e pronto. E começam a perder Então, paixão pelo que fazem, aí viu? por isso que é importante as empresas, né, proporcionar essas, né, Esses momentos, essas oportunidades, né, são que sejam com estratégias. treinamentos, que sejam, né, horas de Treinamentos lazer. em company, né? É. Eles trazem essa E veja, expansão. tão coerente, porque, por exemplo, a maioria das empresas hoje coloca as pessoas no centro da cultura, né? E se você tem as pessoas no centro da cultura, você precisa trabalhar essas pessoas para que elas sejam mais felizes. Porque no momento em que você está olhando para a pessoa só como um resultado da sua empresa, você não consegue alcançar o resultado. Você tem que olhar a pessoa como Tem que pessoa. ser um olhar macro. Exatamente. Né? A pessoa como um todo. E Perfeito. a empresa, ela vai ganhar muito tendo isso. Perfeito, perfeito. E olha, nesse aspecto até de entusiasmo e da escuta ativa, de perceber, inclusive, que o time precisa de uma aplicação de um método desse, né, de toda essa estratégia, eu estava lendo há uns meses atrás uma pesquisa que fala exatamente sobre como as pessoas estão estressadas e não sabem o porquê. Elas colocam a culpa sempre no trabalho, mas elas vão mudar de trabalho e elas vão continuar estressadas. carregar a mesma elas vão bagagem. carregar essa mesma Mas bagagem. por conta do quê, né? Do emocional. Do emocional. É aquela roda da vida que precisa, porque o emocional tem o Exato. lazer, tem a vida Exatamente. social, tem toda a questão familiar, espiritualidade. Mas às vezes até o colaborador e o empresário também ter a percepção de onde está o problema, porque a gente acaba transferindo o problema para um outro lugar. Então, às vezes eu estou com um problema em casa e transfiro esse Pro problema para a trabalho. empresa e culpo a empresa por isso. Muitas vezes o problema está dentro da gente, né? Não está em casa, não está na empresa, mas a gente culpa o Eu digo marido que ou a esposa, culpa a casa, eu culpa digo o que a colega empresa, muitas de vezes, trabalho. é até um momento de cura, viu? Sim, com E certeza. ele não está conseguindo E perceber. ele não consegue perceber. Ele está Exatamente. projetando para a empresa Exatamente. a sua dor, mas é ali onde está a sua maior Exatamente. fração de cura. E quando ele Exatamente sai, isso. ele afunda completamente, porque a problemática maior Tá em estava casa. em casa, por exemplo. Ó, tanto, e que a gente É escuta isso. tanto aquele negócio, não dá nem vontade de ficar em casa e voltar para casa. Eu quero ficar no meu trabalho. Então, o estresse está tão grande em casa, mas ele está estressado no todo. Né? Quantas pessoas a gente escuta no consultório que faz assim, Verdade. que estão com problemas conjugais, né? Que faz assim, eu prefiro estar 10 mil vezes no meu trabalho do que voltar para casa. Massa, né? Tá no trabalho. Mas essa pessoa tá inteira no trabalho? Não tá. Não Porque tá. a metade dela tá
passando por Exatamente. algum processo. E às Então, vezes a isso empresa também mexe não com vê tudo. E sabe que uma essa coisa pessoa interessante está que eu percebo? passando por essa confusão, né? Bora pegar um aspecto Sim. que vale a pena a gente mencionar. Pegando esse exemplo muito legal, Silvana. Essa pessoa, ela tá tão mal, ela tá tão desequilibrada emocionalmente e a emoção primária dela tá raiva, tá ressentimento, emoções negativas. Eu digo que ela tá submersa na caixa má. Ela está totalmente contaminada por emoções negativas. E ela quer ficar muito tempo no trabalho, mas ela está transbordando no ambiente de trabalho ela não dá o que todas ela essas pode emoções dar. negativas. Ela está ali operacionalmente, mas ela está contaminando. Aquilo que você falou, está contaminando. Por quê? Porque existe uma problemática primária ali no seio familiar. Ela está usando o trabalho como uma forma de defesa, dela sair mascarando, e ela está contaminando o trabalho. E se a organização não tem esse olhar, sabe aquela coisa? Tá estranho. Ele está querendo, está trabalhando demais aqui, mas não está funcionando. A energia não está boa. Mas é aquilo, né? Ele não está conseguindo dar o que ele é. Não, porque ele está ruim. Né? Por isso que a gente, né, na parte clínica gestalterapia, a gente trabalha o quê? O todo, não parte, Exatamente. né? A gente não é uma parte, a gente é um todo. É verdade. Não somos mesmo uma parte. Não, é o todo. Mas também tem a responsabilidade da empresa, porque muitas empresas, de fato, não cuidam das pessoas, né? Tem pessoas, né, Tem entrando no viés, eu não tiro férias. Minha gente, férias é obrigado. Exatamente. Que você E é não péssimo, tire- né? Se você, péssimo. olha, se você acha que é lindo dizer que não tira férias porque você trabalha demais, tenha vergonha. Eu tenho... Tenha vergonha do que você tá dizendo. Eu tenho 3 anos É. que eu não tiro férias. Que horror. E melhor, fracione as exatamente férias, isso. né? Eu fracionei esse ano, né? Fracione, melhor férias. Eu anoto na minha agenda assim. Quando eu vou ver, eu tirei 50 dias de férias no ano. Muito Porque bem. eu passei 5 dias num canto, 7 dias em Exato, outro, 10 dias muito em bem. outro. É. Eu tenho tudo anotadinho, que eu anoto quantos dias de férias. Então, assim, nunca tiro 30 de uma vez, mas durante os 12 meses, eu tiro bastante. Eu sempre tiro férias, né? Mas em 2023, ano passado, eu não consegui tirar férias de fato. Por quê? Porque eu deixei as férias para o segundo semestre, e no segundo semestre acontecem muitos eventos, então a minha agenda ficou muito cheia de palestras, de muita coisa. Eu não conseguia encaixar uma viagem no meio para descansar 5 dias. Veja que loucura. E aí, quando foi esse ano, eu resolvi trazer as férias para o primeiro semestre, dividir em 3 etapas as férias. Fui em fevereiro já para uma parte das férias, agora em abril fui para outra, e agora em maio vou para outra. Olha aí, então, organização. Organização, porque aí eu sei que eu estarei equilibrado aí Para por o 6 segundo meses, semestre. segundo semestre, Porque que eu vou precisar precisa. trabalhar Mas muito. olha, aí você conseguiu fazer um planejamento. Peraí, você conheceu o movimento da sua atual vida Exatamente. profissional e por conhecer, você botou em prática que mudanças eu quero fazer. Porque, gente, tudo muda quando a gente muda. Exatamente. Né? Se a gente faz a mesma coisa, serão os mesmos resultados. Eu, por exemplo, e também no segundo semestre, por exemplo, eu tenho uma palestra em Vitória, no Espírito Santo. E aí a palestra numa quinta-feira. Eu pedi para reservarem até domingo lá, passagem, hospedagem, porque aí eu vou ficar lá para curtir outros lugares Já com os posso dar amigos. dicas, viu? Já pode dar dicas. Eu tenho uma amiga Ali que é uma mora lá, delícia. Mônica Porto. Eu então falei para ela pronto, que já fui. pronto, então Ela você quer tá levar bem para uns lugares você que a tá gente bem já foi. assessorado. E aí, já vou ficar alguns dias lá. O Alan já vai me encontrar lá e a gente vai passar uns dias lá. Porque a gente também tem que aproveitar essas oportunidades. Os ganchos. Né? Pra descansar a mente, descansar o corpo. É importante, né? A gente se torna... É a A gente recarga. fica mais criativo, a gente fica mais Total. motivado. E outra, né, Fabiano, tudo que você vive, em qualquer âmbito, isso expande a sua demais. psique, Aham. expande o seu mental e você se torna mais criativo. A criatividade, ela é nutrida pelo novo. Então, É tudo, verdade. tudo que né? você faz eleva um olhar diferente, uma sensação. E o que mais fica dentro de nós é o que a gente sente, é o que nos faz sentir. É A gente verdade. pode escutar muita coisa, ver muita coisa, mas é aquilo que faz É. o nosso coração vibrar, É. que gera uma memória muito grande. Muito, e essa muito. memória, ela é reproduzida na nossa vida pessoal, Total, profissional, total. em todos os sentidos. Tem uma frase linda que diz, as pessoas vão esquecer do que você disse, elas vão esquecer do que você Você fez, é. mas elas não esquecem do que você as Do que fez as sentir. fez sentir. Isso é Exatamente. lindo até demais. porque é isso, né? Tudo a gente tem que perguntar. Eu amo isso, tá? Mas o que eu amo? O que me faz sentir? Exatamente. Né? E é engraçado. Eu olha, amo olha a Cris. O que é importante que
isso. Olha que importante isso. O que é que ela faz eu sentir por ela? Olha que Então, eu amo o meu trabalho. Sim, o que é mas que o meu trabalho me exatamente, faz traz sentir de por sentimento, de ele? sensação, Então, isso é muito de importante. completude, É né? porque amar, a gente ama tanta coisa, né? É, ama Mas a gente muito, precisa saber aquilo que a gente ama, o que faz a gente O que sentir. nos acredita, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Seguinte, essa frase que eu falei aqui em relação a as pessoas vão esquecer aquilo que a gente falou, aquilo que a gente fez, mas não esquece aquilo que a as gente as fez sentir. Eu coloquei na minha palestra durante 2022, eu acho que até, na verdade, está até hoje na minha palestra, 2024 já. As pessoas se identificam muito com isso. E eu levei também isso para o ambiente corporativo, lá para a Tática. Uma vez a gente estava conversando a respeito de lealdade emocional de cliente, como fazer o cliente se tornar leal, ficar retido. E aí eu perguntei a eles o seguinte, vejam, no dia a dia a gente recebe muita demanda de cliente numa empresa de contabilidade falando, por favor, tem como você recalcular essa guia? Tem como você parcelar isso aqui? Tem como recalcular o recálculo, sabe? É muita demanda. E aí eu perguntei a eles se eles lembravam daquele cliente X em relação a quantas vezes aquele cliente pediu recálculo, pediu uma folha de pagamento ou ele teve que enviar algum imposto. Eles não lembravam. Agora vamos pensar no cliente, né? Quantos clientes você acha que vão lembrar das vezes que você enviou esses impostos para eles? Nenhum. Tá. Mas se esse cliente passar por uma situação difícil, desmarcar uma reunião aqui com a gente, porque de repente o filho ficou doente, porque aconteceu alguma coisa com alguém da família, e no outro dia você lembrar de entrar em contato com ele para perguntar se ele está bem, se ele precisa de alguma ajuda. Veja, isso ele vai lembrar. Massageou o coração. Massageou o coração. Exatamente. Então é isso que a gente precisa entender muitas vezes, né? Que dentro da nossa empresa, e claro, se as pessoas que trabalham com você, os colaboradores, eles não entendem que precisam estar bem emocionalmente para doar isso para as pessoas, né? E trazer esses resultados de lealdade, de retenção, Agora, eles não vão fazer. Olha por que isso, você está trazendo esse exemplo tão bacana. Olhe como você lida com seus colaboradores. Exatamente. Veja com o certeza. seu olhar. Quando você entra na tática, você olha. E quando você olha, você vai muito mais além. Você os enxerga. Porque olhar é puramente físico. Enxergar é psíquico. Então, quando você os enxerga, você, Fabiano, está mostrando o quão importante é o que você está percebendo. E naturalmente, isso é o que eu digo que é o aprendizado espontâneo, o aprendizado pelo exemplo. É como criança. Por que que os pais eles precisam lidar com o exemplo? Porque quem educa é o exemplo, não é a palavra. Vocês precisam tratar bem, fazer os nossos clientes sentirem. De nada adianta. Se você, como líder, não o sente. Agora, quando você sente, eles terão a própria experiência emocional vinda através de você. E mais naturalmente, eles vão repassar isso para o cliente. Percebe? Percebo. Recentemente, inclusive, uma colaboradora entrou na minha sala e a gente estava numa reunião e ela me perguntou o que eu estava achando de determinado colaborador que entrou recentemente na empresa. E aí eu emiti uma opinião e ela disse assim, eu pensei que eu ia ter que dizer isso a você. Eu falei, não, eu já percebi isso. Mas como? Se você não está lá fora? Eu disse, porque eu percebo. E isso eu percebo porque eu enxergo. Porque eu estou passando, mas eu estou vendo. Porque estrategicamente, quando eu tenho que ir até a recepção, eu passo pelas pessoas olhando para o que elas estão fazendo, olhando no olho delas para entender se elas estão felizes, se elas estão insatisfeitas, se elas estão com a cabeça baixa. Quando eu estou conversando com alguém, eu percebo se quem está do lado ouviu e como reagiu. Eu faço muito isso. Às vezes o recado não é para a Cris, é para a Ivana, mas eu falo para a Cris querendo entender qual é a reação da Ivana que está ouvindo ali do lado. Porque você faz uma gestão emocional. Exato. Entendeu? E isso é muito valioso, porque se não faz sentido para a Ivana, eu já tenho que pensar, né, em como e o porquê disso não fazer sentido para ela. É importantíssimo enxergar, né? Do mesmo jeito que o escutar, né? Muitas vezes você ouve muito, mas você escuta pouco. Teve um trabalho que eu fiz nessa empresa, né? Que, tipo assim, cartório é um lugar denso. É como contabilidade, né? Todo mundo vai com problema pra lá, né? A gente resolve problemas, exatamente. E quer coisa rápida, né? E quer rápido. Né? E hoje tem alguns momentos em que vamos surpreender. Eu gosto muito da gestão audaciosa. Eu digo que trabalhar com emoção é trabalhar com surpresas.
Trabalhar com emoção é gerar a produção de neurotransmissores. E somente quando eu estou encharcada de neurotransmissores é que eu vou conseguir fazer esse trabalho de maneira entusiasta, satisfatória. Com certeza. Porque a maioria dos colaboradores, eles estão encharcados de adrenalina e cortisol. Adrenalina e cortisol, gente, a nossa Com certeza. emoção cria a nossa bioquímica hormonal. Então, eu preciso compreender isso. Aí tem momentos, aparentemente do nada, que solta uma música animada. E todo mundo acha esquisito, né? Como assim? Primeiro não, tem alguma coisa errada, né? Que música é? Imagina uma Tá música ouvindo o que ela tá imagina dizendo? uma música de Ivete, né? Aí É. saiu a música, se você escuta uma música animada, imediatamente seu corpo, sua mente identifica, lazer. Aí o corpo diz, dançar. E aí, de repente, todo mundo tá lá. Depois para. Gerou um momento de descontração. E aí vem, Até aquele Perfeito, cliente, perfeito. aí vem uma enxurrada de dopamina, serotonina. Sim, sim. até aquele cliente esquisito lá, durão, que tá lá, você. Aí o colaborador tá lá. Seu João, ó pra aí, bora lá. Aí o seu João, bora, seu João. Exatamente. É a mesma coisa quando você depois? vê alguém rindo, você ri também. Sim, você não sim. sabe nem o que é que você tá Exatamente, rindo. Você mas ri. começa a rir também, Mas verdade. são o quê? São as mensagens que a gente capta, o nosso cérebro, Subliminares. né, Subliminares. vai e produz todas as enxurradas de hormônios É. que a gente precisa. O Verdade. nosso cérebro, ele é burro, gente. A gente É. precisa entender que ele é burro. Então ele Ele acredita só- naquilo. Ele não diferencia Fantasia de realidade. realidade. Ele acredita no que a gente via. Então, ai, que saco esse trabalho, eu já vou tensa, pesada. Mas se eu já boto de manhã cedo uma música legal, tem até uma playlist, acho que eu mandei pra você, né? De vida leve. Vou mandar pra tu. Manda pra mim. É só música legal, Ah, de que vida, delícia. de Que leveza. maravilha, adoro. de- Manda pra- eu vou cobrar. Não são músicas nem conhecidas muito, Sim, mas sim. assim, é Gente, massa. são delícia. pílulas. Você jogar. Tenta fazer isso na tática. Eu já faço. Já faz pílulas. Eu já Pílulas. não pílulas, É, não não, durante tô o fazendo- dia, mas eu tô mas dizendo assim, eu já tenho um momento lá que eu pedi pra fazer mas, isso. assim, faz. Isso é audacioso, É. tá? Ó. Isso é audacioso. Tipo assim, oxe, Cris, a gente tá falando uma coisa séria com o cliente e sai uma música. Gente, vamos dar pequenas É. pausas. A gente tá Pausas, falando de com bem-estar. certeza, Pequenas absoluta. pausas Felicidade, gera né? E bem-estar. felicidade. felicidade. E com até certeza. aquele cliente que tá, como você disse, seu João, meio emburrado, ele naquele momento que ele escutou a música, que ele mexeu o corpo um pouquinho, ele já mudou, sabe o quê? Totalmente. A frequência vibracional, que a gente chama Totalmente. estado de recurso. Totalmente. Nós A fre- somos pessoas que estamos vibrando em frequências variadas, dependendo da ambiência e o que a ambiência nos É, traz. totalmente. Tem verdade um, isso. tem um cliente meu, assim, antigo, ele tá passando por um problema, uma queixa séria, e tá super triste, ele é de outro país. Aí ele disse, Ivana, eu tô muito triste hoje, eu não tenho ânimo pra nada. Aí eu peguei, mandei um monte de música. Tim, 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 tim. Aí ele disse, você acha que mandou errado? Eu disse, não. Ligue alto e comece a dançar e escute a letra. Aí ele, depois, Ivana, eu tô ótimo. Aí eu mas disse, é isso. Pronto. Eu faço, sabe o que eu faço? Vai ouvir. É isso mesmo. Porque assim, precisa Muitas quebrar. vezes eu saio de casa. O às vezes cérebro de tá manhã, ali assim, tenso. Tá tenso. E às vezes eu saio de casa de manhã, assim, cansado ou tenso já com a minha agenda do dia. Porque tem dias que tem muita reunião, que tem umas reuniões mais sérias, e aí eu preciso estar mais concentrado. Aí o que eu faço? Eu coloco uma música no carro que traz uma mensagem bacana e eu coloco ela muito alta. certeza. Eu coloco ela muito alta. Sabe Você já aquele encharca volume? o seu cérebro. Exatamente. E aí, assim, vou naquela Estado de energia... embriaguez. Exatamente. Olha e aí só, muda completamente a Tipo assim, situação. vamos respirar, vamos ouvir música, vamos mexer Exatamente. o corpo. Então, assim, precisa, porque isso faz com que você... Você muda a bioquímica muda cerebral. a chave. Muda totalmente. Tem uma autora que eu gosto muito, é uma psicóloga americana, Amy Cuddy. Ela é psicóloga social, vale a pena. Depois eu vou mandar Manda um pra livro mim, sim. dela. E ela trabalha... Vou cobrar mais uma coisa pra gente cobrar aqui, viu? Uma E é- playlist e um livro. E ela trabalha muito, ela chama a pose de Mulher Maravilha, a pose de super-homem, né? Então, você, ela tem todo o embasamento teórico, tá? Eu vou dizer só um fragmento Sim, do sim. exercício prático que ela sugere para que diariamente nós façamos, com toda a base teórica nisso. 2 minutos por dia, tanto homens e mulheres, façam a pose de super-homem. Sabe aquela pose? Sim, sim. Mão aqui, ó. E eu tô assim, tô pronto para o que der e vier. E tudo que vier vai ser muito bom, porque eu sou foda. É tá? isso mesmo. Então, quando eu boto essa pose, quando eu estico Mas é o isso. peito, quando eu levanto a cabeça e eu boto, ó, mãos em punho, aqui, ó, no quadril, eu ativo chakras. E o meu cérebro entende,
Meu Deus, a Cris é realmente Ela fantástica. amanheceu hoje, ela Mulher Maravilha. É isso Mulher mesmo. Maravilha. E a Mulher Maravilha, ela vai sair Vai contagiando tudo. no E o avião quanto invisível. E o quanto que o cérebro... Então, É isso faz mesmo. isso todo dia. Muda a postura. Você olha aquele colaborador e tá na mesa assim, né? Imagina, agora, né? Perde imposto de renda, né? Então, colaborador da Tática assim, nunca na galáxia. Jamais. Tá? É assim, é isso que chegou, é isso que a gente vai dar solução. Levanta a cabeça. Então, tipo assim, gente, não quero ninguém de cabeça baixa aqui, viu? E Todo mundo de, É. cabeça erguida, pose de super-homem, Mulher Maravilha. Isso mesmo. O quanto isso muda. Muda Muda Porque são completamente, isso, muda Virginia, completamente. Quando eu É aquela faço coisa, isso, às vezes é aquele acabou. colaborador que faz assim, isso. Não sei, é muito difícil, vamos ver. Não, tem gente que problematiza tudo, dizer, não, né? vai dar certo, vamos vai dar fazer certo. o impossível para dar certo. Então é aquela Exato. coisa, Até porque o né? impossível é pros poucos, né? Sabe, exatamente. Sabe uma coisa que acontecia quando eu comecei a palestrar? Até hoje eu sinto frio na barriga ali antes de entrar no palco, né, de subir no palco, mas no começo eu procurei um curso, fiz até Carlos Conce, inclusive, na época, e ele me disse assim, olha, quando você for entrar no palco, por mais medo que você esteja, entre como um super-homem. Entre como um super-homem. E aí você vai ver que vai ser uma mudança total. Porque, na verdade, o as cérebro pessoas muda já essa- vão enxergar É você desse porque, jeito, vão assim, emanar essa energia até pra porque- você se E transforma nem nisso as também. pessoas, você já vai, mais, diferente, porque o seu cérebro vai acreditar, eu sou um super-homem. Exatamente. Até Exato. porque lembrar sempre que ele é burro. É. Então ele não com entende. certeza. E lembre, né? O outro nos vê da maneira como A nós gente nos mostra. apresentamos para Com ele. certeza, Então, absoluta. assim, qual é a imagem impactante que eu quero que o outro tenha de mim? É Essa isso imagem mesmo. positiva, entusiasta, alegre, Exatamente. produtiva, é aquela imagem daquela pessoa que tá Fraca, triste do mundo, triste, pesada, cansada, cansada, triste. né? É isso Mas mesmo. para São isso escolhas. a gente precisa estar com o emocional bem Com certeza. equilibrado. E assim, tem outros momentos, assim, pílulas, são pílulas emocionais para jogar audaciosamente no dia a dia da rotina da empresa. Ah, não tem cliente ainda, por exemplo. Vamos soltar uma musiquinha e os colaboradores vão se cumprimentar, tá? Vai dar aquele abraço cordial, aquele aperto de mão, aquele olho no olho. Eu sei que hoje tu vai assim, só vai dar você em tudo. E é esse momento, por quê? Porque o nosso corpo, a emoção tá na carne. Então, quando você ativa, quando você faz um contato físico, e claro, o contato físico com todo um padrão. Tem Claro. um outro aspecto que eu criei também, Fabiano, o sex fitness organizacional, corporativo. Já ouviu falar sobre o Não, sex fitness corporativo? Mas quero ouvir. Não ouvi, mas quero ouvir. São os 6 passos da boa forma sexual no ambiente de trabalho. Porque a gente também precisa saber e se comportar. Os hábitos que são padronizados, eles viram o perfil e o destino. E coisas simples que a gente precisa treinar no dia a dia. Então, o sex fitness corporativo é também algo que eu agrego ao meu método para trazer toda uma mudança comportamental dentro do ambiente empresarial. E quando a gente começa a ter essa compreensão, dizer, peraí, eu vou mexer aqui, porque aqui eu ajudo a mexer aqui, e você faz o efeito cascata positivo. Exatamente. E foi isso mesmo, viu? Assim, eu fiquei, eu cheguei cedinho, coloquei uma placa, né, um papel na porta dizendo assim, sorria que o sorriso abre portas. Só que eu abri a porta também já sorrindo. E aí eles sorriam, teve pessoas que olhou pra... Aí meio que você aí voltou, todo no lugar certo. Neurônio espelho captou. Exatamente. E reproduziu. Exatamente. E aí depois a gente trouxe muito toda uma bom. consciência. É muito bom. Esses treinamentos de atendimento, assim, são ótimos, né? E E isso são valiosíssimos, assim. E são as estratégias. E são as Né? estratégias. De você poder dar um ambiente, de um setting de Totalmente. trabalho. Isso tudo que a gente tá É um falando ambiente agora, né? A gente terapêutico de trabalho. Vê que a nossa conversa ela foi crescendo e a gente tá falando de estratégia. A gente tá falando de Sim. como que a gente pode trazer de fácil esse bem-estar para voltar para Totalmente. como você começou. Exato. Que impacto a vida pessoal do sujeito pode interferir positivamente ou negativamente dentro do ambiente de trabalho. E a energia, né? Porque a gente estava falando de música aqui. Há uns meses também atrás, eu pedi para o pessoal que chega cedinho, né? O pessoal do administrativo mesmo, da Tática, ligar o som alto. A gente tem um som ambiente, mas eu pedi que até as 8 horas, das 7h15, 7h20, que é quando eles começam a abrir, até as 8 horas, o som tivesse muito alto, com uma música muito cheia de energia. E aí, é bem alto mesmo. A gente entra, as pessoas vão chegando no ambiente de trabalho e tá aquele som extremamente
motivador, sabe? Se tá com sono, já fica um pouco mais Exatamente, acordado, vai exatamente. trazendo energia. Eu lembro que no começo alguém falou assim, nossa, mas tá muito alto. Eu falei, mas é pra tá alto mesmo. Neurofisiologia, meu amor, você é um neurofisiologista. Ah, sem saber, né? Maravilhoso! A Olha só. neurofisiologia ativando o comportamental. Exatamente. E tudo Isso é muda, né? lindo. Isso é lindo. E tudo muda. Isso é E, né, lindo. e aí eu sinto a energia deles também, eles Aham. sentem a minha energia. E até isso que eu queria conversar com vocês agora, né? Porque Olha, assim, só um parênteses. pode Isso falar. é tão louco, minha gente, é tão louco. Voltando ao que a Ivana falou. Vamos pegar Sim. aquele colaborador. Eu vou falar da mulher agora, né? Tá. Como ginecologista, Sim, é algo que eu também sim. vejo uma ligação, porque tudo está interligado. É aquela paciente que tem recidiva de candidíase. Ela tá sempre lá no meu consultório, ela tá falando de cândida. Isso é doutora, tão eu tenho comum. cândida. É, né? E aí, eu não consigo olhar pra cândida Sim. e ver só uma vagina que tá com cândida. Eu olho pra aquela mulher e eu quero entender como é que tá a vida dela. A vida dela pessoal e muitas vezes, o que é que mais eu tô pegando, Fabiana e Ivana? É aquela mulher que tá no nível de estresse profissional tão grande. E o que é que acontece? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Verdade. Tá? É onde E- produz mais serotonina. Então, é o nosso segundo cérebro. Então, quanto mais estresse eu tenho, mais desbiose eu produzo. Quanto mais desbiose intestinal eu tenho, mais alteração fúngica. Então, essa mulher, ela fica ali. E aí, engraçado que eu comecei a perguntar sobre como estava no trabalho, o nível de satisfação dela, o que ela fazia. E a consulta se estendeu. Ela foi falar do trabalho, ela falou do chefe, ela falou dos colegas. E eu identifiquei que o fator causal daquela vulvovaginite dela estava relacionada à maneira como ela estava lidando, era no trabalho, não era na família. E foi tão incrível isso. Veja que poderoso E aí, isso, a né? gente Analisar come- dessa forma, e a gente investigar começou dessa a forma. conversar, a trabalhar, a explicar. E quando ela começou a fazer mudanças atitudinais no ambiente de trabalho dela, começando por ela própria, gente, começou a diminuir. Aí eu tenho colegas, alunas, né, do curso de terapia sexual, eu falando, gente, não dá pra gente ver uma queixa ginecológica olhando só aquele órgão. A gente tem que olhar o todo dessa mulher, porque ali é a ponta do iceberg. Aquilo é um sinal, mas a base é muito maior. Então, veja só, uma afecção ginecológica, onde a base estava no ambiente de trabalho. E você trouxe, isso, assim, importantíssimo que você trouxe, casa exatamente com o que eu ia falar, que é em relação ao absenteísmo e o presenteísmo, né? A gente sabe que muitas vezes o colaborador vem a faltar diversas vezes na empresa, ele não vai trabalhar, ele sempre está doente, ou ele diz que não está bem. Às vezes, ele de fato não está doente fisicamente, né? Mas diz que está porque precisa, não quer ir para o trabalho. E muito por conta do ambiente de trabalho, por conta da empresa que ele não se identifica, ou porque a empresa não tem um olhar, uma escutativa para ele. E aí a gente chama de absenteísmo. Já no presenteísmo, a gente tem toda a questão do colaborador ter ido trabalhar, ele está Apesar na disso, empresa, né? apesar de ele foi trabalhar, só que ele está com diversos problemas psicológicos que podem estar, inclusive, impactando na saúde física dele também. E veja que importante isso a gente observar, né? Porque muitas vezes o sinal não está naquela pessoa que ficou em casa, está na pessoa que está dentro da empresa, mas você não consegue enxergar, porque ela está trabalhando, então ela está fingindo que está bem, e você não sabe que ela não está. Porque quem está em casa já está começando a sinalizar, e você, enquanto líder, enquanto empresa, consegue identificar que tem algo de errado com aquele colaborador. Mas quando ele vai para o presenteísmo, quando ele está na empresa, e ele tá finge indo estar apesar bem... disso. E por isso que ele precisa, né, saber lidar com essas emoções e saber, esse trabalho não me faz bem. Ao invés de chegar e tirar uma licença... Exatamente. Porque eu digo muito, né, para os Buscar meus o tratamento pacientes... psicológico, né? Que eu digo Exatamente. muito, ó, psiquiatra e psicólogo, né, terapia e medicação. Andam juntos muitas vezes, mas eu digo muito, a medicação, ela cura o sintoma, não a causa. Eu vou ficar bem com a medicação, mas a minha causa e o meu cenário está ali. E aí? Se eu não melhorar esse cenário e essa causa, eu vou viver numa medicação? Exatamente. Né? Tem pessoas que têm transtornos que vão ter que Sim, viver sim, na sim. medicação. Mas é aquilo. Eu tô de licença, tô tomando medicação. Aí eu digo, massa. Você tá tomando medicação, vai melhorar muito. Mas vamos lá. Daqui a pouco sua licença acaba. Você vai voltar para aquele ambiente de trabalho. O cenário é o mesmo. E aí, o que é E que agora? você vai fazer? Vamos começar a encontrar estratégias para, nesse momento que você está medicado, melhorar, se fortalecer e ver. É o que eu quero?
Eu consigo mudar? Eu consigo me sentir feliz lá dentro? Se eu não consigo, vamos começar a mudar estratégias de E olhar vida, pra de dentro qualidade até de vida. pra perceber, Porque é lá ou é em qualquer lugar que eu não vou me sentir feliz. Porque muitas vezes, eu tô tomando medicação, mas eu não vou mudar a causa. A causa tá ali. É o emprego, é o trabalho, é a empresa, é o marido, são os filhos, é o que for. Inclusive, E Ivana, adoece. Adoece. Ah, Ivana, mas eu tô doente. Eu disse, você tá, e você vai ficar mais. Exatamente. E assim, Exatamente. eu digo que a via é de mão dupla. Uma coisa interfere positivamente ou negativamente na outra. Por isso que é preciso ter essa visão holística desse ser. Né? Uma questão que eu também, assim, recorrentemente eu lido em termos de consultório é quando um problema sexual está existindo, ela está no presenteísmo, ela continua lá fazendo tudo, mas ela está vivendo uma grande disfunção sexual. E aquilo não a deixa com energia mental para focar no trabalho. Tem um filme, é porque eu esqueço o nome de filme, tem um filme que é muito engraçado, que ela é uma grande diretora de marketing de uma multinacional, e ela está vivendo problemas conjugais no casamento e sexuais. Ela é anorgásmica. Ela não consegue ter orgasmo depois que ela teve filho e tudo, e ela está vivendo tudo isso, muito angustiada, até que ela está numa reunião, assim, multi-importante, com várias pessoas, e ela simplesmente surta. E quando ela surta, mas a gente não está compreendendo mais como é que você tá, você era tão diferente. Ela diz, Começa a vocês gritar. sabem o que é uma mulher que não tem orgasmo? Sério? Aí todo mundo para. Todo mundo para, Fabiana, na reunião. É muito engraçado esse filme. Eu vou Tem que tentar saber lembrar. É muito engraçado. Todo mundo para. Gente, desculpe. Mas aí todo mundo olhava para ela com compaixão, né? Sim. Então era isso, Ivana, que você estava tão diferente. Então, ou seja, o que é que eu quero dizer com Mas isso? qualquer, né? É qualquer situação, como sintoma que tá fazendo mal, vai atrapalhar em tudo. Esse Totalmente, líder, totalmente. esse líder, Imagine ele você precisa... com disfunção erétil, Exatamente. né? Pensa trabalhando, dizendo, meu Deus, ó, saí hoje, não consegui. Quando chegar em casa vai ter de novo. E a ideia é que eu também não consigo no trabalho. Aí eu começo a ter Perde o temor, poder. aí começo Perde a poder. ter temor de desempenho Sim. em todas as minhas Autoconfiança, funções. tudo. Em Em todas. todas as minhas funções eu tô fraco. né? Exatamente Então, assim, isso. é o todo. É esse É o todo. líder que É. também vai olhar e vai dizer, o que está acontecendo com você? Eu estou sentindo que você está diferente. Fala, como é que tá em casa? Como é que Sim, tá na claro. relação? E Como é que tá na assim- tua vida sexual também? Não, e eu- Porque a empresa que tem essa cultura do bem-estar, ela detecta e ela pode ajudar encaminhando, Encaminhando, esse porque é isso que eu colaborador ia para um dizer. tratamento específico. Mas era e você exatamente resgata isso que eu ia aquela falar. pessoa E que se tem a um A gente gente for- tem e que se entender a também o gente- limite da empresa nesse momento. Não, aí É. encaminha. Que ela não Caminha. pode se responsabilizar Por emocionalmente tudo. pelo Mas aí colaborador, pode mas ela tem que ter uma escuta ativa E para... dizer assim, é a mesma coisa. Chega para mim um cliente novo no consultório que eu sei que ele tem vários distúrbios de aprendizagem. Eu não faço a psicopedagogia, eu não faço as avaliações de dislalia, dislexia, descalculia. Aí o que é que eu faço? Encaminha. Vai fazer um teste cognitivo. Eu já encaminhei para Ivana um mentorado. Você lembra que você atendeu um mentorado? Lembro, de fora, não De foi? fora. De fora. Essa é uma visão. De Exatamente, fora. porque na hora eu disse, É uma olha... responsabilidade. eu falei, afetiva. olha, a gente não tem como continuar. É, E teve e se uma a vez gente- também, uma outra vez, dois irmãos que eram sócios, eu falei, a gente não tem como continuar as mentorias. Porque eu, enquanto mentor, tenho essa responsabilidade também, né? Eu falei, Exatamente. a gente A gente não precisa tem... saber a o gente não tem limite. como continuar nossas mentorias. É. A gente vai dar uma pausa, vocês vão buscar a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. É isso. E aí vocês voltam. Porque o problema que vocês têm não será resolvido aqui. E assim, e eu trabalho... Isso é só a pontinha do iceberg, E né? se a gente O for problema ver, tá na base se a da gente for pirâmide. ver, tem muito a questão do senso comum. Nas empresas, Sim. e do tipo, eu chego, vejo você de cara feia. Mal comida hoje. Mal amada. Não É. gozou. Então, a parte sexual entra muito no senso comum. Isso E também... de uma forma pejorativa. Pejorativa. Sim, no senso Exatamente. comum de uma... Você pode ver, caixa de supermercado, quando a gente é mal atendida, a gente já vai para o senso comum de uma Exato. forma pejorativa. já dá e esse estigma, né? Então, Exatamente. assim, às vezes a gente passa algo que realmente a gente está passando, mas a gente não está sabendo como lidar, como cuidar. Verdade. Essa visão de vocês me coloca aqui também, eu me coloco como lugar de empresário também, para entender como a empresa sofre, né, com esse tipo de situação. Porque, veja, muitas vezes o colaborador ele tem problemas, como a gente conversou aqui já, internos. Ele tem problema em casa ou ele tem problemas
dentro dele mesmo, né? Da casa dele, dentro dele, né? Mas ele sai culpando a empresa. Então, ele não vai estar satisfeito na tática, ele não vai estar satisfeito na empresa de contabilidade X, Y, Z. Ele vai mudar de Exatamente, área, ele vai mudar ele de vai sair da área. contabilidade, ele continua Exatamente. insatisfeito. Só que até sair de uma empresa que ele está insatisfeito, mas não por conta da empresa, ele se transforma num dementador. Ele começa a sugar as energias da empresa, ele começa a sugar a Vampirizar. energia dos colaboradores, dos colegas, a vampirizar de fato. E veja que é grave isso, porque o problema não é a empresa, mas ela passa a ter um problema, porque aquele colaborador que não foi enxergado no momento certo pela empresa se transforma num dementador e enfraquece a cultura, enfraquece as pessoas, enfraquece o time. E aí é esse ponto que eu trago, porque muitas vezes a gente pensa, mas a empresa olha para o colaborador, a empresa olha, a empresa investe, a empresa escuta. Muitas vezes a empresa escuta, ela investe, mas existe um limite para isso. A empresa ela não pode se responsabilizar emocionalmente pelo colaborador, porque tem coisas que são internas, são dele. E aí cabe à empresa também porque entender senão o daqui a momento pouco- de encaminhar ou desligar esse colaborador para que ele consiga enxergar de fato onde está o problema. A responsabilidade é essa, né, Fabiano? Exato. Detectei, e o que eu fiz com o que eu detectei? Eu encaminho. E aí eu cabe o explico e eu outro vejo. ter a sua autorresponsabilidade. Exatamente. Porque senão a empresa também fica com a sobrecarga muito E grande. nem pode, nem aguenta, né? Já, Sucumbir. já tem também aquelas empresas que não que nem olha, né? E tem empresas que, de fato, além de não olhar, realmente não melhoram ali dentro do aspecto do dia a dia, porque simplesmente não tem as pessoas ali como uma prioridade. Eu até coloquei aqui, tem uma pesquisa que foi realizada no Instituto Britânico, que diz que 90% das pessoas que ficaram longe do trabalho devido ao estresse não o citaram como razão da ausência, ou seja, de repente elas não perceberam, mas a maioria dos profissionais que contaram sobre os seus problemas mentais para os seus empregadores foram discriminados ou até mesmo dispensados. E desses, 6% mencionaram ter sido forçados a sair e 2% foram demitidos. Veja, no momento em que aquele colaborador ainda sente confiança de conversar com a empresa a respeito disso, ele ou é induzido a pedir demissão ou ele é demitido. Né? Ou de repente discriminado dentro da empresa. Então isso é muito grave. Tem os dois lados, né? Tem eu olho para a tática hoje quando, de verdade, assim, quando eu vejo algum colaborador pedir demissão, querer ir para um outro espaço, para um outro lugar, uma outra empresa, eu realmente penso, eu conheço a minha empresa, né? Então eu realmente penso, espero que você tenha a mesma sorte que você teve quando entrou aqui, porque dificilmente uma empresa vai olhar para as pessoas como a gente olha, de acompanhar, de saber qual é o sonho da sua vida e ali no final do ano a gente saber se a pessoa realizou o sonho dela, de se preocupar com o lugar que ela vai dormir na hora do almoço, de colocar a gente fez uma sala com almofadas, com ar-condicionado para eles descansarem, colocou TV para almoçarem com TV, a gente faz todo um possível ambiente positivo. Causar bem-estar na Causar pausa. bem-estar, ouvir, a gente escuta o colaborador, a gente entende, porque às vezes você escuta, mas não entende, então você entende, a gente tenta entender o processo, não se colocar no lugar do outro, mas entender o lugar dele, o que ele está vivendo ali. E aí quando eu vejo, a gente tem um turnover muito baixo, assim, mas quando acontece, eu realmente assim desejo que a pessoa tenha a sorte de encontrar uma empresa como a nossa. E é tão engraçado, né? Algumas pessoas, alguns empresários acham isso trabalhoso. Outros, como você, acham isso encantador, prazeroso. Verdade. Né? É importante demais. E assim, e é aí onde você observa que, peraí, somos participantes do mesmo barco, estamos ali e queremos a mesma coisa. Cada um no seu papel, mas todos queremos a mesma coisa, seja para a nossa vida pessoal, seja para a nossa vida profissional. Então, assim, você como empresário, eu quero e eu me sinto satisfeito de ajudar o meu colaborador a crescer. Poxa, eu sei, porque eu lhe conheço, quanto você fica feliz quando um colaborador chega para você e diz: Fabiano, realizei um sonho, comprei Totalmente, meu carro, comprei a minha moto, totalmente. comprei a minha casa. Você fala assim: poxa, porque sabe que vocês estão na mesma frequência vibracional. Do mesmo jeito que ele faz: Fabiano, prospectei um cliente novo. Rapaz, você acredita que veio um cliente nosso, mas ele veio com um amigo? E o amigo ficou tão encantado. Isso é tão engraçado. Eu vou dar um exemplo. Eu chego para atender ginecologia numa clínica
E eu sou muito de dar bom dia. Eu dou assim, vários bom dias até chegar na minha sala. Eu também, né, Carol? Eu dou vários bom dias e eu dou vários abraços. Então, eu paro com um abraço. E é tão... Eu faço isso porque quem me conhece sabe que a Cris funciona assim. E tem pessoas que olham e fazem assim, quem é? É a doutora Cris, ginecologista, médica sim. Chegando e falando com o povo. Quero ir pra ela. Nem tô precisando, mas quero. Exatamente. Doutora, sabe por que eu vim? Porque a senhora fala tanto. A senhora beija todo mundo. A senhora beija, eu adoro beijar. Adoro beijar e abraçar. A linguagem do amor. Adoro beijar e abraçar. A senhora beija, a senhora ri. A senhora vai buscar a gente na recepção e vir abraçada. Eu nunca vi isso. Eu digo, isso é tão gostoso. Porque eu passo 6 horas atendendo. Quando eu olho, meu Deus, passou que eu vou receber. Até porque eu vejo que o nosso cliente, minha gente, é como uma visita na nossa casa. Quando a gente vai receber uma visita que a gente ama, a gente não organiza tudo. A gente não vai para a porta receber a visita. Exatamente. Como que eu não vou receber a minha paciente que me escolheu? Ela tá levando a saúde dela, vai fazer um exame ginecológico. Não tem quem goste fazer exame ginecológico. Mas vim para aqui para conversar, é uma delícia. Como que eu não vou receber, abraçar, me levantar, depois me despedir dela? Ela me escolheu. Ela tá aqui, ela é a minha grande visita, ela é a razão do meu exercício profissional. E eu não entendo como, às vezes, o colega nem levanta o olhar. Exatamente. Não examina. Mas isso é o diferencial, Então, né? assim... É o diferencial do profissional. eu digo que isso é a vantagem justa de cada um. Cada um tem... A tática tem uma grande vantagem justa, que é esse olhar. Esse olhar, não é exatamente. Verdade? E ele tem que estar em todos os aspectos da tática. Lembrei de agora você falando disso, eu lembrei de um outro treinamento que eu fiz, que eu chamei todo mundo e falei assim, gente, olha só, a gente vai receber hoje 2 clientes aqui, que eu convidei para uma reunião, mas a gente não vai dar bom dia a ninguém, porque lá o bom dia é aquele entusiasta, né? A gente tem até um processo para eles saberem que tá entrando algum cliente. E aí eu falei, ninguém vai dar bom dia, todo mundo vai ficar com a cabeça baixa, um vai dar um bom dia se quiser, mas é uma coisa muito... Todo mundo frio, não é do jeito que a gente faz. Aí eles falaram, não, a gente não vai fazer isso. Eu disse, vocês vão fazer. Porque depois essa mesma pessoa a gente vai receber da forma com que a gente recebe sempre. E aí eles estavam lá e eu mandei comprar um tapete vermelho, tipo desses tapetes vermelhos mesmo de entrada. Procurei saber o que esses clientes gostavam, qual a música que eles gostavam. E aí veio a primeira cliente que sempre elogiou muito o nosso bom dia, boa tarde. E quando ela entrou, pediram para ela ir para minha sala me encontrar. Ela passou pelo operacional dando bom dia e todo mundo aqui trabalhando como qualquer outra empresa. Ela é invisível. Invisível. E aí, veja, a cultura é tão forte que teve pessoas que falaram bom dia. Eita, baixaram a cabeça depois que falaram bom dia. Lembrou que não podia. E aí ela chegou na minha sala falando, o que foi que aconteceu? E a gente pediu depois para elas saírem, a gente levou lá para frente as clientes. E quando elas entraram de uma em uma, eles jogavam bom dia e jogavam um tapete, o outro entregava uma flor para quem gosta de flor. E aí teve cliente, inclusive, que desfilou na passarela, assim. Agora eu tô no lugar certo. No lugar certo. Né? E aí depois a gente parou todo mundo, sentamos ali e eu quis entender da nossa equipe o que foi que eles sentiram quando agiram de uma forma diferente do que eles estão habituados, daquilo que eles acreditam. E vários falaram, teve um que falou assim, uma colaboradora falou assim, eu fiquei com vontade de chorar. A outra disse, eu não vou fazer mais isso não, viu? Me desculpe, mas não peça para eu fazer mais isso. Então, veja o que é uma cultura forte, o hábito de você dar um bom dia, de você ir na recepção saber se a pessoa já foi atendida, de porque você foi totalmente contraintuitivo para eles. Então, tipo assim, totalmente. Contraintuitivo. Por isso que aquela fez... Exatamente. Teve que fazer algo que não era o habitual. Não era, e não acreditam nisso, Exatamente. né? E ficou clima assim, minha gente, que parecia que estavam de luto, assim. Veja que coisa, né? Isso mas é eles muito estavam valioso. mesmo, né? E é bom porque a gente elevou o nível de consciência deles para dizer assim, poxa, realmente... Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, né? A gente tem que receber bem quem nos escolheu. A gente tem que acolher quem nos escolheu. É aquilo que a Cris falou, né? A imagem, né? A gente mostra o que a gente é. Exato. E os outros vão acolher e vão gostar e vão ficar e isso vai crescendo. A empresa vai crescendo. Verdade, com certeza, né? absoluta. Gente, seguinte, olha só, o papo tá delicioso. Por mim, eu ficava conversando o dia inteiro aqui com vocês. Mas agora a gente vai se desligar um pouquinho dessa coisa de trabalho. Tá bom já, né? A gente falou muito sobre trabalho já. A gente tem muito mais o que falar, mas aí a gente fala em outro momento, que eu vou convidar vocês outras vezes pra cá, que eu tenho certeza que esse episódio vai ser um sucesso. Mas agora a gente vai falar sobre vida pessoal. Quem é a Cris como pessoa, quem é a Ivana como pessoa, né? Esse quadro é um desafio, porque normalmente quando a gente começa a falar sobre isso, a gente tende a voltar a falar ali sobre... Do profissional. Que não tem como, a gente termina reverberando, mas...
O foco mesmo é a gente desplugar do profissional e falar agora sobre as nossas crenças, o que a gente acredita na vida, o nosso propósito. E aí vocês estão no quadro Desplugando com Ivana Cavalcante e Cris Cavalcante. Seguinte, a gente vai começar com a Ivana Carla, que já veio aqui antes, então eu quero deixar a surpresa para Cristine Rose. Essa é a primeira vez, é? Ela é minha A gente. primeira vez a gente nunca Esquece. Por isso eu estou assim, excitadíssima. Não, Não, a agenda de vocês é muito difícil, minha gente, pelo amor de Deus. E assim, eu queria já ter trazido vocês duas juntas. Gente, mas é uma casar... surpresa, tá? Nós somos irmãzinhas. A mãe do mesmo pai. É verdade, é verdade. Ela é mais velha. Aí você mais velha ainda. Sabe que uma vez eu brinquei com isso com a Amanda, eu falei, a Amanda é minha irmã, né? E aí eu falei, falaram assim, qual é a sua idade? Eu falei a idade que ela tinha. E ela ficou, poxa, se ele tem essa idade, quantos anos eu tenho? Ela tem 82. Ela disse que ficou Não, bem pensando na conservada. hora. Meu Deus, inclusive, ela tá aqui assistindo a gente, né? Porque ela é fã de vocês, né? Então. A Ivaninha é minha irmã mais nova e eu sou a irmã mais velha. É, que não Mas parece, segundo né, o minha papai, gente? eu fiz 63, ela 82. Já pensou? Desplugou. Desplugou total. Os 90 anos, né? Desplugou. Vamos lá, gente. É o seguinte: aqui vai aparecer 10 cartas e cada uma vai escolher 2 cartas, né? A Ivana escolhe primeiro 2 cartas e depois a Vamos Cris lá. também. Ivana, qual é a primeira carta que você vai escolher? 7. 7. Ui. Tan, 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 tan. Da outra vez eu chorei. O que te impulsiona, Ivana? Viver. Ser feliz. Buscar o que eu gosto. Né? Trabalhar, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu pai, viver em família. Isso me impulsiona a minha vida. Meu trabalho, eu adoro meus clientes, amo. E isso me faz bem. Né? É engraçado que a gente usa muito nas redes sociais e a gente posta muitas loucuras das nossas famílias. E às vezes, eu mesma e Tina também, recebe muitas mensagens. Vocês são referenciais para a minha vida. Como a gente lida com o nosso pai, com os nossos Com filhos, com o luto, com mamãe, né? Então, assim, isso me impulsiona a viver a minha felicidade. Eu busco a minha felicidade. E de fato, você é uma pessoa muito feliz. Sou. Você é uma Adoro. pessoa muito o feliz. povo faz. Engraçado, foi meu aniversário recente, então muita gente mandou. Meus clientes, Ivana, eu quero ser com você quando crescer. Adoro. Eu me canso de ver suas farras, mas eu gosto muito. Gente, eu tava viajando, fiquei qual foi aquele quantas termo, comemorações de Ivana? aniversário? Não era Ivana terapia. Terapeutizada. Eu tô ivanizada. Eu tô ivanizada. Ivanizada, Ela você- assim, eu sou ivanizada. Eu achei o máximo. Maravilha, mas é Eu isso. sou ivanizada. E toda vez assim, eu quero essa energia. E assim, eu gosto dessa energia. A minha energia é vida. Né? É Eu verdade. adoro. A Carol, a minha filha, a mamãe, ela tá... Tô aqui, dormindo. Se ela chegar e falar, mãe, vamos pra praia? Bora pra praia. Vamos- pra é, praia. exatamente. Aí chego da praia, eu ligo pra Amandinha. Conhece? Aham. Aí, Amandinha, vamos para... Essa semana eu mandei, vamos para o canal. Ela disse assim, não, eu vou ficar quieta hoje de noite. Acho que foi o final de semana passado. Eu vou ficar esse final de semana quieta, porque eu me prometi que depois do meu final de semana, que foi um Ivana Fest, né? Foram vários sexta, dias de comemoração sábado, de domingo e aniversário. segunda. Esse não ia ser de Aí, tranquilidade? não, o passado. Eu disse, o passado eu não vou sair, mas sair. Eita, não tinha o que fazer. Mas aí é Mas isso. a gente tem que Isso fazer o me que a gente ama. impulsiona. A vida me A impulsiona. vida, a felicidade. Você, de fato, é uma pessoa feliz. Eu amo. Linda. Mais uma carta agora Vamos para Ivana lá. Carla. Vamos lá. Número 1. Como você se vê daqui a 10 anos? Ai, minha gente, daqui a 10 anos eu vou estar com 63. 63. 63. Me vejo assim, saindo, curtindo, sendo feliz, trabalhando. Espero que sendo vó. Pelo amor Isso, de pelo amor de Deus, né, minha gente? Filhos que estejam vendo o podcast. É que eu digo assim... Faz um corte só dessa parte e manda pros filhos Que dela. eu digo assim, meu Deus, não sei se foi bom Educação ou ruim. sexual Educação demais. sexual demais. Tudo né? demais tinha um efeito também. Ser, né? É um ser- excesso. veja, é um ser excesso. educadora sexual, sei não se é bom tanto. Deu muita responsabilidade. Deu muita responsabilidade. Um com 31, uma com 28, nada. Com 25, nem sonha. Então, assim, não sei. Quando é né? que você vai ser vó? Gostaria, quando daqui a 10 anos eu... Vai, não é faça- possível, não é possível. vovó. Eu acho que daqui a uns 5 anos, não? Eu mando um monte de vídeo pro Vitor, de bebezinho. Aí o Vitor faz... Tá
tá mandando errado? Mas assim, quero me continuar com essa energia. Eu tenho essa certeza. energia vital de sair, de dançar. De aproveitar a vida. Adoro dançar. Qual é o seu lazer, Ivana? Não sei dançar, não. Sou dançarina, não. Mas qual é o Mas seu você lazer? tá ficando. Dia de Olha aí, sexta-feira. olha aí. Vou dançar. É um adoro rebolado dançar. de ombro. Então, hoje já vou para um bloco. Ok, normal. Olha, normal, normal. Mas é isso. Daqui a 10 anos quero estar assim. Perfeito. Assim, né? Na verdade eu conheço... Pra isso que tem estética. Com os botox. Se bem que eu não acho nada difícil, né? Porque eu conheço já há uns 15 anos, a gente se conhece mais ou menos, né? 10, 15 anos. E não sendo mudou feliz, nada, né? sempre maravilhoso. Continuando sendo feliz. Perfeito. Muito feliz. Parabéns. Isso. Amém. Amém. Vai ser. Agora vamos para a Cris Cavalcante. Legal, adoro isso. Olha só. Agora tem 8 Não, cartas. Só tem não. 8 cartas. Você pode pegar. Já tirou as minhas. É. 8 de infinito. Olha só. Você mudaria algo na sua história? Se eu mudaria algo na minha história. Rapaz, eu gosto tanto da minha história. É uma história tão, assim, satisfatória para mim. Deixa eu dar minha história de vida, meus relacionamentos, meu eu. Binho. Tudo que passou. Eu gosto muito de honrar tudo que passou. Olhar, claro que teve coisas que eu digo, poxa, que doideira, né? Mas foram essas doideiras que me fizeram hoje estar, talvez, mais doida ou menos doida, não importa. Né? Eu honro muito a minha história. Eu honro os meus erros, as minhas falhas, e eu não mudaria. Eu agradeço. Eu acredito que hoje eu sou quem eu sou graças à minha história. Eu quero cada vez mais reconhecer que outras histórias eu quero fazer. Se você perguntar que outras histórias você quer fazer, tem um monte. Mas, Tem várias. Assim, o que eu mudaria na minha história... Se você mudaria algo. Não mudaria nada na minha história. Eu honro Perfeito. a minha história. Eu também. Eu falo Eu honro sempre a minha isso. É história. tão bom a gente É. se olhar e gostar da gente, de quem a gente é, de quem a gente se tornou e aceitar que o caminho foi esse mesmo. Mas sabe o que eu acho? Que é por a gente viver bem e ser feliz, a gente não quer mudar. Porque Exato. deu certo. A Deu gente certo. aceita. E a gente aceita os né? erros, A as trajetória falhas. com todas as falhas tá dando certo. Exatamente. Geralmente quem quer mudar é quem não tá feliz, né? Eu vejo que arrependimentos é o que mais gera a necessidade de, se eu pudesse, eu mudaria isso. Eu digo que eu vim nessa vida para ser muito feliz e fazer escolhas ao longo desses meus 57 anos de idade, vou fazer 58. Olha só, minha gente. E assim, daqui a pouco 53 e 57, não parecem de jeito nenhum. Daqui a pouco eu tô entrando pros 60. Você vai pegar o cartãozinho. Pegar o cartãozinho de idosa, né? A gente tinha estacionado ali pertinho. Vocês precisam ser estudadas. Então, assim, eu digo que eu honro a minha história. Perfeito. Lindo, lindo. Agora vamos para a última carta da Cris Cavalcante. Só tem 7 cartas agora. Tá. 6. Hoje você é quem desejou ser? Rapaz, eu acho que hoje, na realidade, eu sou muito mais do que eu desejei ser. Eu desejei ser... Que lindo isso. Eu mas desejei ser tão menor do que eu sou hoje. Mas, assim, não tô falando de quantidade, não tô falando de ter, não tô falando disso, eu tô falando de ser. Né? Então, assim, eu acredito e eu sinto que eu sou muito mais do que eu desejei. Eu desejei muito menos. E a vida tem me entregue muito mais. E mais que isso, eu tenho buscado muito mais. Né? Eu digo que talvez isso seja muito no nosso DNA familiar, essa coisa de gostar de viver. Claro que a gente, quem nos conhece sabe, eu digo que assim, ela é noite, eu sou dia. Ela é trio elétrico, eu sou uma música calma. Ela tá na curtição da noite. Eu tô no ofurô, eu tô mais quieta. Ela é... É verdade. A fala mais, eu sou mais o silêncio em alguns momentos, né? Ela brinca. Ivana é mais explosiva, eu sou mais assertiva. Mas embora que ela disse uma vez uma coisa bem engraçada, que eu pego algo e boto alguma coisinha, um tempero mais suave, mas eu digo a mesma coisa. É só a forma de É só a falar. forma, Às vezes A veluda... Mas eu tô aprendendo, não tô?
Tô Tá. melhorando. É, mas a gente vai melhorando também, né? Tô melhorando. Eu tô sendo mais acertada. Aí eu muito digo que a bem. gente tem muito essa, no nosso DNA, essa coisa de estamos aqui para sermos felizes. E principalmente, fazer de momentos difíceis. Eu digo que o momento mais difícil vivido até hoje nas nossas vidas, então eu incluo, foi o encantamento da nossa mãe. Ela se encantou e a gente decidiu, né, fazer diferente. Foi muito engraçado, porque no dia seguinte do enterro, eu chego na casa dela com... Não, você não chega, não. Ela ligou pra mim e disse assim: a gente tinha acabado de enterrar a mamãe e tudo, né? E no outro dia, todo mundo assim, Por causa do acabado. Corá veio, né? Aí ela disse: Feliz Ano Novo! Aí eu disse, começou as loucuras. Eu disse: que feliz ano novo, menina. Ela: feliz ano novo, eu tô indo aí com a champanhe. Aí eu disse, começou. Delírio. Começou o delírio. Aí pronto, entrou Foi no muito engraçado. delírio. Ela disse, pronto, pirou geral, né? Pirou, É. a gente tava assim. Aí ia ligar pro meu amigo psiquiatra. A gente devia estar surtando. Aí foi quando eu cheguei, reuni toda a família, a gente fez uma grande roda na sala da casa dela, não foi? E eu disse, bom, a gente agora está diante de uma grande decisão. E vamos decidir juntos o que é que a gente vai fazer a partir de agora. Se a gente vai sucumbir nessa dor, nesse sofrimento, ou se a gente vai olhar para isso. Porque sempre no pior momento existe o melhor momento. E o melhor momento é isso. É estarmos juntos, é tudo que a gente aprendeu com ela. E a nossa vida continua. Porque lá de cima, ela quer as mesmas festas, as mesmas risadas, a mesma alegria. Então, a gente vai decidir aqui e agora o que é que a gente vai fazer com essa dor. E aí, um olhou para o outro, tudo, e a gente deu uma repaginada. E é interessante que depois daí, tem momentos que a gente chora, Fabiano, claro, porque eu digo que o luto é um processo contínuo, mas você escolhe. Ou Você sofre, escolhe a maneira ou é que você feliz. quer lidar Verdade. com a vida. Está na nossa mão. E não existe nada melhor do que ter nas nossas mãos O a poder. nossa O poder da capacidade escolha. de escolher como eu quero. Então, assim, eu digo que hoje eu sou muito mais do que eu desejei ser. Lindo, lindo demais. Sabe que eu também tenho essa sensação, eu já conversei com o Alan algumas vezes, eu hoje sou muito mais do que aquilo que eu desejava ser, e quando eu, assim, há muitos anos atrás eu achava que o que eu desejava ser era muito grande e talvez eu não conseguisse ser, mas não no sentido de ter, mas no sentido de ser. Eu olho pra mim e digo assim, eu gosto de ser essa pessoa que eu sou. Eu gosto de ser essa pessoa. Eu quero melhorar, eu tenho diversas dificuldades, todo mas mundo, como né? todo mundo, mas eu não quero me tornar outra pessoa. Eu não quero ser uma coxa de retalhos daquela pessoa que eu acho bonito aquilo e daqui porque eu não me conheço. Não, na verdade, eu gosto de quem eu sou. Eu me olho no espelho e digo, poxa, eu tenho orgulho disso aqui. Você assim. quer ser a sua própria coxa de retalhos. Exatamente isso. Que a gente vai construindo durante o tempo, né? E isso é muito, É muito muito bom. poderoso, é Quando a muito gente bom. Tem um fecha, retalho, né? às vezes, Isso tá meio traz- desbotadinho, você mas vai ele lá, foi dá tão um importante jeitinho. naquela época. né? Exatamente. E assim, quando diz assim, eu quero voltar na mesma família, eu quero nascer a Exato. mesma Ivana, quero ser a Ariana Exatamente, de novo. exatamente então, assim, isso. vamos ser... Isso é uma delícia, né? É muito E assim, isso traz uma autoconfiança pra gente, né? A gente se olha e diz assim, poxa, eu sou isso aqui, eu gosto de ser essa pessoa, eu gosto dessa minha jornada, dessa minha trajetória. Gosto né? de ter você como minha. Nossa, que maravilha! Lindas! Também. Ah, muito lindo, de verdade. Mas olha, uma honra receber vocês. Muito feliz. Acabou muito rápido, né? Muito rápido. Vocês vão assumir um compromisso aqui de voltar. Para a gente conversar mais. Para quem está assistindo a gente, eu deixei essa informação agora aqui para o final, mas na verdade as meninas são minhas irmãs de alma, né? A gente tem uma relação familiar, enfim, é uma relação realmente muito verdadeira, muito íntima, que eu tenho a honra, inclusive, de me sentir parte da família delas. E, de verdade, assim, ter conhecido vocês foi um dos maiores presentes que eu recebi na vida. Né? E que bom que a gente continua com toda essa saúde. Com cultivando todo isso, respeitando, exatamente, né? cultivando, respeitando, no nível de maturidade até que a gente nem precisa estar junto sempre, todos os dias. Mas ao mesmo tempo a gente Mas tá ao junto mesmo sempre, tempo todas estamos. as horas. Exatamente, em todas as horas. Nas mais felizes, nas mais difíceis. Todas mesmo, vocês não fazem ideia. Todas. Oh, E aí, meu assim, muito obrigado. Eu amo amor. demais vocês. Muito obrigado por tudo.
Muito obrigado por acolherem a minha irmã. Vocês são muito generosas, vocês são incríveis demais, assim. E A Mandinha é da minha turma, é a mais nova. É a baby. É a bebê. E essa, assim, E é bom que ela se enquadra com todas as outras, né? igual as idosas. Mas essa é mais uma gratidão que eu tenho por vocês. Muito obrigado por terem acolhido a Amanda. Ela é hoje, com certeza, uma pessoa muito mais feliz, é uma profissional muito mais bem-sucedida e muito realizada, inclusive. E a gente sabe que a generosidade de vocês fez a total diferença. Então, muito obrigado mesmo. Publicamente. Te amo, meu amor. Gente, olha só, chorei. muito obrigado por terem assistido a esse episódio. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão querer indicar esse episódio para diversas outras pessoas. Vocês vão querer, inclusive, colocar esse episódio para as pessoas da equipe de vocês assistirem também. E eu tenho certeza que ele fará muita diferença na vida pessoal e na vida profissional, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Muito próxima, se Deus quiser.